Fala, galera! Como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão dos coração por aí? Galera, a videoaula de hoje vai falar sobre áreas, mais especificamente sobre a área dos quadriláteros, que é considerado uma das figuras planas. O seu estudo daqui para frente ele vai ser muito utilizado, a gente vai utilizar demais todas essas áreas que a gente vai calcular, ok? Primeiro de todos que a gente começa, esse cara que eu estou destacando aqui, ó, com tinta azul, pessoal, é o retângulo. O retângulo, galera, então vou escrever aqui, ó, o nosso retângulo, ele é uma das figuras mais básicas para a gente calcular, porque além dele ser esse cara bonito que tem aqui mostrado para a gente, ele tem 90 graus em cada vértice dele. Olha lá, ó. Então ele tem 90 graus aí bonitinho. Esse meu retângulo de estudo, eu estou considerando que ele tem a e B. Então, os comprimentos, um valendo A e o outro valendo B. Portanto, para eu calcular a área, galera, desse carinha aqui, ó, eu vou calcular como sendo base vezes a altura, né? Ou comprimento vezes a largura, enfim, tá? A gente costuma muito escrever ele desse jeito. Pessoal, tem gente que escreve a parte em inglês, né? Então é muito comum você ver S de surface, que seria do inglês para superfície, ok? Mas aqui a gente costuma escrever A de área maiúsculo, beleza? Então um retângulo aí mostrado. O quadrado, galera, já é essa próxima figura aqui, ó. Vou até fazer de outra cor aqui para a gente mudar um pouquinho o estilo. Então, o quadrado aqui, ó, em tinta preta que eu estou achurando, ele também tem 90 graus, certo? Em cada vértice. Lindo e maravilhoso. Então, essa figura que a gente está dando uma achuradinha aqui nela, ó, esse é o quadrado. Então, vamos lá, ó. Quadrado tem por característica todos os lados iguais, bem como as diagonais dele também são iguais. Então, olha lá, a área do quadrado, no meu caso eu chamei de L, poderia chamar de A, poderia chamar de B, mas enfim, qualquer um desses daí que você chamar. Então, lado, 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 tem 4 lados, vai ser lado vezes lado. Ele segue a mesma lógica do nosso retângulo, ok? Mas a gente costuma escrever de uma maneira mais bonita, então fica assim, ó, lado ao quadrado, beleza? Então, o quadrado, lado ao quadrado, até rima, né? Próximo em questão. Próximo em questão, eu trouxe aqui vários exemplos que seriam o nosso trapézio. Então, tanto aqui o caso que a gente vai achurar como o primeiro aqui, ó, com tinta verde, quanto esse outro com tinta verde também, quanto esse outro com tinta verde, os três são exemplos de trapézios, tá? Então é o nosso trapézio. O trapézio ele tem alguns tipos, então, por exemplo, esse primeiro aqui, eu estou desenhando ele cada lado diferente, né? Então esse carinha aqui seria o meu escaleno, o trapézio que tem todos os lados diferentes dele. Esse daqui seria o trapézio retângulo, ó. O nosso segundo é o retângulo, por causa do ângulo reto de 90 graus, muito comum no vestibular. E esse daqui, o último, o terceiro, seria o nosso trapézio isósceles, porque ele tem esse lado sendo igual a esse lado aqui. Paralelo não, desculpa, tá? No caso, essas basezinhas, para ser considerados trapézios, elas têm que ser paralelas, beleza? Que é o nosso conceito que a gente vai falar sobre a base maior e a base menor, ok? Então vamos tomar como exemplo aqui, ó, esse do meio, esse nosso trapézio retângulo lindo e maravilhoso. Trapézio retângulo, galera, ele tem uma base menor, ele tem uma base que a gente vai chamar de maior e ele tem a altura. Então, ó, base menor, base maior e a altura. Todos os outros também têm isso, tá, galera? Mas eu estou pegando aqui o retângulo para a gente ter um exemplo um pouquinho melhor. Então, a área do trapézio, pessoal, ela é dada como sendo assim, ó, base maior mais base menor, tudo isso daqui vezes a altura dividido por 2, ok? É muito interessante, pessoal, que uma vez eu estava dando em sala de aula e o pessoal falou assim: Ah, Daré, eu não gosto de calcular o trapézio como sendo base maior, base menor vezes a altura dividido por 2. Na verdade, o trapézio, galera, eu vou até mudar de cor aqui, ó, vou colocar uma tinta vermelha. O trapézio, galera, ele pode ser dividido em duas figuras. Então, num quadrilátero aqui e num triângulo, tá? Você pode resolver ele assim.
tá? Por exemplo, o retângulo. Agora, se for ver aqui o isósceles, ó, o trapézio isósceles, ele tem dois triângulos e aqui, no caso, um retângulo. Não se esqueça que quando você faz isso, você está traçando as alturas, né? Então, aqui seria altura, a mesma coisa aqui nesse cara. Então, a altura aqui e a altura aqui, ó, altura. Esse daqui ele fica um pouco diferente, tá? Porque os triângulos, eles não vão ser iguais como exemplo desses isósceles, tá? Eles ficam um pouquinho diferentes, o nosso escaleno, né? Que seria diferente. Beleza? Então, base maior, base menor, altura, tudo isso daí dividido por 2, esse é o nosso trapézio, ok? Para fechar os dois últimos, tá? A gente vai falar agora, pessoal, sobre um cara que é muito conhecido, que é o nosso losango. O losango ele tem todos os lados iguais, ok? Então, o losango ele tem todos os lados iguais. Qual que é o diferencial do losango? Pessoal, o diferencial dele é que as diagonais são diferentes. Então, ele tem uma diagonal que a gente costuma chamar de desão, que seria a diagonal maior. Ele tem uma diagonal que a gente costuma chamar de desinho, que seria a diagonal menor dele. Olha lá, ó. Tá? Então, essa daqui seria o desenho, a diagonal menor. E para calcular a área, então, do losango, fica diagonal maior, diagonal menor, dividido por 2, tá? O princípio de você calcular a área do losango, galera, é você dividir, então, isso daqui num retângulo, você traçar um retângulo aqui fora, e você dividir ele em triângulos, ok? Esse seria o princípio de cálculo dele, tá? Bem simples e bem tranquilo. E o último que está faltando aqui para a gente, galera, é um cara muito conhecido, tá? Um cara muito comum no vestibular, porque ele costuma, na linguagem popular, né, trollar o pessoal, ele costuma enganar o pessoal. Como assim? Ele costuma enganar porque geralmente você fala assim, ah, Daré, A e B, né? Então esse lado aqui, ó, valendo A, esse outro lado aqui valendo B, e a gente vai fazer ele assim, né? Quer dizer, A, aqui em cima também tem B, né? E aqui do lado também tem A. É desse jeito, não é, Daré? É. Na teoria, sim. Só que o que acontece? O pessoal, quando vai fazer isso daqui, costuma escrever a área desse cara como sendo A vezes o B. Gente, cuidado, porque para esse caso tá errado. A gente costuma fazer isso quando tem 90 graus. Então, para calcular desse carinha em questão, você deve puxar a altura dele aqui, ó, tá? Então, você deve puxar esse prolongamento, tá? Que está aqui sendo calculado como sendo a altura, e prolongar a basezinha dele. Então, aí sim. Então, para você calcular essa figura, você pode utilizar sendo base vezes altura. Essa é realmente a maneira correta de se calcular a área do nosso querido amigo, que eu não escrevi o nome, né? Paralelogramo. Beleza? Então, o nosso paralelogramo, ele é muito importante, o cálculo da área dele. Também você pode ter, pessoal, que aqui, ó, vou até fazer aqui embaixo, ó, esse triângulo que aí se encontra, né? Então, esse triângulo, opa, de novo, não, agora foi. Então, esse triângulo AH e esse pedacinho, a gente pode calcular ele, por exemplo, com um ângulo que tiver aqui, ó, um ângulo θ, tá? Só que daí você não esquece que esse ângulo θ que está aqui, ele também está aqui, tá? Porque são o teorema das retas paralelas. Então, esse ângulo que se encontra aqui, ele também está para cá, tá? Então, dá para você calcular por trigonometria. Então, calculando ou pelo seno de θ, ou pelo cosseno de θ, ou pela tangente de θ, dependendo do exercício. Ok, galera? Pessoal, grande abraço e até a nossa próxima aula.